Oi, gente. Hoje eu adquiri 2 twinkles num garden. Paguei R$12,90 esse aqui, R$12,90 essa touceira aqui, ó. Tinha mais touceiras dessa, mas eu não quis comprá-lo porque eu não sei a cor, eu não identifiquei nem haste floral nessa touceira. Nessa daqui eu já vejo que ela é meio avermelhada, ou pode vir pintadinho, não sei, não tenho certeza. Então eu vou fazer 2 plantios aqui de twinkle, vou falar um pouquinho sobre como eu cultivo esse tipo de oncídio. Para vocês terem noção, porque é uma planta, em todos os gardens vocês encontram, né? O twinkle, a phalaenopsis, os denfalls, alguns híbridos, que está saindo muito híbrido com oncídio, uns até bonitinhos, todo pintadinho assim. Tinha um até florido, com umas 2 florzinhas que poderia ter pego, que eu saberia até qual é a flor. Mas ele não é twinkle, era uma outra espécie, mas era um híbrido. Mas ó, não bem rotulado, sabe? Qual tipo que é. Então essas plantas são aquelas que passaram a floração e o pessoal bota para vender mais barato, porque o preço dele estava R$24,90. Eu paguei R$12,90 em cada um num garden. Então eu vou fazer um plantio para vocês. Então esse pequenininho aqui, eu vou plantar ele num lequinho. Eu estava aqui encaixando um pedacinho de fibra, poderia ser um pouquinho de esfagno também, não tem problema, para mostrar para vocês como é que eu vou manter um pouco de umidade para essa planta, mas sem encharcá-la. Então eu estou amarrando aqui, ó, um pedacinho de fibra no chachim. Ó, tá? Agora eu vou arrancar essa planta daqui, com cuidado. Não sei como é que está o enraizamento dessa planta. E vamos ver como é que tá, porque ela saiu até por baixo, por isso que ela tá dura de sair, ó. Tem que desprender nas raizinhas dela aqui, ó. Que ela prendeu. Agora sim, ela tá até bem enraizadinha. Mas eu vou desfazer esse torrão. Eu só esqueci de pegar um... Vou pegar uma cuia. Até pouquinho a terra. Vou pegar uma cuia. Aqui. Vou desfazer esse torrão aqui nessa cuia. Esse vasinho aqui fica pra gente bolar alguma coisinha com ela. Vou desfazer, ó, muita umidade. Tem gente que leva esse oncídio aqui com bastante umidade. Eu não aconselho muito não, ó. Aqui tá uma casca de pinos esfarelada. Não é velha, é uma casca de pinos até que muito boa, mas muito esfarelada, então retém muita umidade. Ó, ainda para ajudar, ó, tem uma bolota de esfagno aqui que nem eles colocam na phalaenopsis, ó. Ó. Eu vou mostrar, até, vou limpar um pouquinho, mas vou mostrar a bolota para vocês verem. Aonde as plantas de vocês morrem quando vem de garden e vocês não replantam. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que tá essa planta. Quer ver? Eu vou mostrar. Deixa eu só tirar esse, para não fazer uma sujeirada no caminho aí. Olha, é como se fosse um plug, ó. Ó, deem uma olhada aqui, gente, ó. Isso aqui tudo é uma bolota de esfagno, ó. Tudo isso aqui é esfagno, ó. Tudo isso aqui é esfagno, olha. Isso é o que mata a planta dos garden, ó. Isso tudo tem que tirar. E às vezes vem um plug aqui, parece uma rolha grandona, marrom. Ela parece uma espuma. Tem que arrancar, ó. Esse esfagno aqui eu vou arrancar tudo com palitinho agora. E olha, parece chá, ó. Olha como é que tá triturado esse negócio aqui, ó. Olha como é que tá triturado isso aqui, ó. Uma paçoca isso aqui. Isso retém uma umidade. Vocês nem têm noção da umidade que isso retém e o mal que isso faz para uma planta. Então eu vou tirar todo esse esfagno agora aqui, ó. É bom que acontece isso que eu vou mostrando para vocês, ó. Ó. Todo esse esfagno. Isso é um perigo mortal. A maioria das plantas morrem por causa disso, porque vocês observam o substrato está seco, mas essa bolota está encharcada.
essa bolota de sphagnum ou plug. Eu não aconselho fazer isso. Olha aqui, olha isso, gente. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Eu vou arrancar tudo. Vou mostrar para vocês. Esse é o perigo aqui. Ó, eu pego sempre um palito com ponta e vou destacando esse. Vou dar mais chance dessa planta não vir a apodrecer a parte de baixo. Vem. O que acontece com isso? Mas Wilson, mas por que o pessoal do orquidário usa isso? Usa porque eles molham a cada 15 dias esses negócios aqui. A gente não tem essa mania, né? Tem um enraizamento bom. Eu não vou tirar porque é planta de raiz fina e gosto de ficar com as raízes soltas. Mas está muito grande, eu vou cortar. Aí eu vou falar, nossa, Wilson, não faz isso, eu já fiz. Excesso. O que a gente fala sobre excesso, hein, gente? Todo excesso mata. Até o excesso de raiz embolada mata. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui de frente para mim ver como é que eu vou posicionar esse oncídio. Todo excesso mata. Vou mostrar para vocês o que eu tirei desse oncídio. Ó, tudo isso aqui, ó, bolota de sphagnum feita. Sabe que nem você amarrar no toquinho com caminha? Dá na mesma, ó. Eles fazem uma bolota, enrolam o oncídio e deixam o oncídio e depois colocam essa casca de pinos aqui, ó, totalmente triturado, parece chamate. Parece aquele chá. Pode sem falar a sujeirada que isso aqui faz, né, ó. Sem falar da sujeirada que isso aqui faz. Então, isso aqui eu vou jogar fora? Não, depois eu misturo com terra e uso como substrato terrestre. É matéria orgânica. Então agora eu vou amarrá-lo aqui e vou mostrar para vocês. Eu gosto de planta de raiz fina. Eu gosto não. É o certo. Planta de raiz fina, raízes soltas. Pode colocar um pouquinho de sphagnum no pezinho dela? Pode. Mas não fiquem embolando o sphagnum, fazer a raiz virar uma bolota junto com o sphagnum. Coloquem só para que a planta vá lá e consuma a água que ela necessita. Teve uma amiga que perguntou, Wilson, é normal umas raízes secarem? É. No replante, é. Tá vendo essas raízes aqui, ó? Muitas delas vão secar, ficar branquinha, mas não quer dizer que elas morreram. Essas raízes vão bifurcar e acabar soltando lá para onde tem umidade, porque elas estavam já habituadas com muita umidade. Mas isso aqui pode vir a levar a planta à morte. Então eu não gosto. Então eu vou habituá-la ao tradicional. Aí ela vai grudar com as raízes no lequinho, na fibrinha que eu coloquei aqui, que poderia ser um chumacinho de um pouquinho de sphagnum aqui abaixo. Não embaixo da planta, abaixo da planta. Aí vocês vão ver que ela vai em frente. Ó, pode reparar, tá com haste floral, ó. Eu ainda quero vir a mostrar essa haste floral florida para vocês. Tá ok? Mesmo fazendo um replante e cortando aqui, ó, 30% das raízes dela. Cortei. Ah, mas Wilson, mas o pessoal fala que cortar raiz. Raiz é vida, raiz é a vida da planta, realmente. Só que a raiz embolada e depois socada com substrato e mantendo umidade, pode vir a ser a morte dela, porque aquela raiz vai virar tipo uma bucha que você vai umedecer e aquilo vai se manter sempre úmido. Se uma apodrecer, ela leva a podridão para as outras. Então, tem que manter arejado. Ok? Tá feito aqui o plantio de um oncídio twinkle no lequinho. Vou amarrar mais um pouquinho, porque ele ainda ficou meio bambinho. E depois eu vou fazer o plantio dessa touceira neste cachepô. Mostrar para vocês. De uma maneira diferente também. Sempre respeitando que a planta gosta de planta de raiz fina, tipo os oncídios, as rodriguésias, as comanara, as bealari, etc, etc, etc.
Tem um oncídio também conhecido como oncídio ornitorrinco, que também dá florzinha pequenininha. Também gosta de raízes soltas. Então não fiquem prendendo seus oncídios como se fossem mantê-los que nem tá no vaso ali, ó, espremido. Ah, mas aí o Wilson, ele entocerou bonito, entocerou, porque como eu falei, o pessoal que cultiva, o pessoal profissional que cultiva com isso, chega a deixar de molhar até por 15 dias, 10, 15 dias, depende do que eles souberem que tem no substrato. E naquela bolota de esfagno, eles encharcam e esquecem. 2 semanas sem molhar. Porque eles sabem que mesmo que o substrato em cima aparentemente esteja seco, aquela bolota de esfagno está encharcada. Deu para entender? Tá aqui, ó. Um plantiozinho feito com o nosso oncídio twinkle. Eu cortei a haste floral antiga dele e essa daqui é a nova que, ó, tá vendo aqui, ó? Ela vai florir, ó. E vamos esperar, porque assim que ela florir, eu irei mostrar para vocês. Já vou pendurar ele aqui, para não atrapalhar o plantio, que será o fechamento do vídeo, que será o plantio do nosso twinkle entorcerado aí. Deixa eu só dar uma pequena faxinada aqui. Então essa planta, tipo os oncídios, eles requerem muita luminosidade. Alguns até suportam sol pleno, mas não aconselho colocar sol pleno. 60% para essa planta está ótimo. Lugar arejado, raízes soltas. Vocês querem levar, tipo esse aqui, está plantado com cascas de pinos, aparentemente casca de pinos e esfagno. Mantém-se muita umidade. Então vocês podem levar, só que vocês vão ter que dar uma parada de encharcou ele, fica no mínimo 10 dias sem molhar essa planta, senão vocês vão matá-la. Mas aqui é mais seguro. O que eu vou usar como substrato para plantar essa nossa torceirinha aqui, ó? Toquinhos. Tem o toquinho de goiabeira, vou colocar aqui um pouquinho ao fundo. Aqui assim. Tem o toquinho, eu vou mostrar esse aqui, que eu gosto de mostrar esse aqui. Olha enquanto vocês vão pegar um galinho de uma árvore, né? Pra plantar. Tá vendo essas manchas cinzas assim, ó? Acinzentadas aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Acinzentadas. Parece uns fungos, né? Esse é um fungo bom. Se vocês olharem no topo dessa árvore aqui, sempre vai ter, ou vai ter uma tilânsia, ou vai ter uma bromélia, ou vai ter uma samambainha, ou vai ter musgo que nasceu nela, decorrente desse funguinho aqui. Então, reparem bem, e eu já falo para vocês que esse fungo é bom. A não ser alguns cítricos que pegam um fungo que é muito forte, isso muito em lavoura, que acaba secando a árvore, pé de fruta, pé de limão, pé de laranja. Então esses já não são bons. Mas a maioria das árvores onde você vai encontrar orquídea, bromélia, tilânsia, musgo, samambaia, vai ter sempre essa mancha cinza assim. Então vocês já podem ter certeza que aquele toquinho, aquela árvore, a madeira, a planta vai aceitar legal. Tá bom? Então vamos lá, vamos mostrar aqui agora. Esse aqui eu vou deixar um pouquinho só de substrato. Vixe, já virou terra. O substrato tá tão velho aqui que já virou terra. Eu vou desfazer aqui e vou mostrar para vocês. Então não vou deixar nada. Pensei em deixar, mas não vou deixar não. Olha. Virou terra preta. Já tá velho esse substrato. Eu poderia fazer isso aqui, pelo menos umas 5, 6 plantas, mas eu não vou fazer. Porque eu imagino, ó, mais um que eu vou mostrar para vocês. É isso que mata a planta, gente. Por isso é que eu falo, tomem cuidado quando vocês comprem plantas, tanto de orquidários, como de gardens, como de supermercados,
Porque quando não vem com plug, olhem isso. Dá para vocês verem aqui, essa bolota aqui, olha aqui, tirei com a mão. Olha, foi enfiado aqui no talo da planta, ó. No talo da planta, ó. Isso aqui é tudo musgo. Isso é musgo, ó. Isso é musgo. Isso é o que mata a planta. É como eu falei, para o orquidário profissional, isso não mata a planta. Isso não mata a planta. Porque eles vão regar hoje, vão regar só daqui uns 15 dias, porque sabe que embaixo está repleto deste musgo que vai, vou fazer uma sujeirinha aqui no meio, vai fazer a diferença no fator até economia, porque um orquidário tem lá 10 mil, 20 mil plantas, eles não podem ficar molhando dia sim, dia não, senão a conta de água deles vai explodir, né? Então, o que eles fazem? Eles utilizam esse sistema, essa técnica de fazer bolotas de musgo ou de... Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Ou de usar plugs. Não aconselho isso para nós orquidófilos caseiros. Não aconselho isso, tá ok? Não aconselho jamais o uso de plug e excesso de esfagno nas raízes. Tanto é que eu estou mudando o sistema aqui para um plantio num cachepô, onde as raízes vão ficar mais livres do que nunca estiveram na vida. E eu estou colocando como substrato apenas toquinhos. Vocês podem reparar, eu não lavei raízes. Raízes só se lava quando elas estão com fungo. Aí você lava e coloca ela de molho na água com o seu fungicida que você vai usar. Outro conselho quando vocês tiverem plantas com fungo. Vocês vão pegar a planta, colocar num recipiente com fungicida, deixar 3 horas a 4 horas no mínimo, aquela planta. Depois vocês levem essa planta para um lugar arejado, deixa ela secar, sem lavar, deixa o produto lá. O produto tem que secar na planta, nem que seja um dia. Você deixa um dia a planta sem plantar. Você deixa ela lá, deixou de molho 4, 5 horas, beleza. Você tira ela daquela solução e coloca ela pendurada num cantinho ou em cima do engradado ou pendurada no varal, pelo menos um dia secando antes de replantá-la, para que aquele produto seque todinho na planta. Entenderam? E mantenha a planta seca, porque o que traz o fungo é a umidade. Se vocês logo em seguida plantarem e regarem, vocês estarão lavando aquele produto. E vocês deixando o produto lá por um dia, a planta não vai morrer se ela ficar um dia sem ser plantada. Deixa ela secar bem e depois vocês plantem ela. Aquela solução vai entrar dentro da raiz, a planta vai acabar absorvendo aquela água, porque ela necessita de umidade, então ela vai absorver aquela água com fungicida, vai ajudar a combater o fungo, e depois ela vai secar, aonde o fungo não vai ter um sistema que ele gosta, que é de umidade, pelo menos por um dia. Se quiserem deixar mais de um dia, 2, 3, não tem problema, depois vocês replantem, tá bom? Porque a secura também mata o fungo. Umidade atrai o fungo. Tá bom? Então vamos plantar aqui rapidinho para a gente encerrar esse vídeo. O Twinkle é um oncídio. Então, como toda planta, todo oncídio, eu gosto de raízes soltas. Então aqui eu estou plantando ela e colocando vários toquinhos em volta, onde tem bastante espaçamento, sem esfagno, sem nada. Não lavei as raízes. Deixei aqui, sobrou um pouquinho de substrato, muito pouquinho, próximo à planta, sobrou, não tem problema nenhum. A planta não está com doença, eu não preciso lavar raízes. Não lavem as raízes das suas plantas. Tá ok? Não lavem as raízes das plantas para fazer o plantio. Se a planta estiver sadia, deixa ela lá com a raizinha dela normal. Faça um replante, um plantio,
sem usar. Agora, se a planta tiver com fungo, é aquilo que eu acabei de falar. Deixe ela submersa por 3, 4 horas no mínimo. Deixem 1 dia ou 2 secarem aquela planta com o produto e depois façam um plantio de vocês. Tá feito aqui, ó, um plantio que ficou muito legal. Depois ela vai soltar raízes. Olha o plantio. Deixa eu ver aqui, eu tenho que ficar olhando aqui. Ó, olha o plantio, tudo à base de toquinhos. Ó, depois ela vai soltar raiz aqui, vocês vão ver um montão de raizinha branca, jogada, espigada, assim, que é normal no oncídio. Esse aqui é um twinkle, onde eu não localizei uma haste sequer de floração dela cortada. Não sei como é que chegou essa planta lá no garden, porque o pessoal deve ter cortado e não tô vendo haste nenhuma dessa planta. Não desconheço a cor desse pra mim é twinkle. Pode ser um ornitorrinco, pode. Porque você também acha essas plantas no garden, mas tá mais parecendo um twinkle. Mas é um oncídio, tá bom? Agora aquele outro, este outro aqui, esse é um twinkle, com certeza, que eu não sei a coloração, mas vai ser escura, tá? E eu paguei R$12,90 cada planta dessa no garden, mas ela estava a 25, a touceira estava a mais de 30. Ok? Então, planta que requer 60% de luminosidade, um lugar arejado, liberdade nas raízes. Se plantarem com um substrato num vasinho, pode ser plantado? Pode. Evitem colocar substrato que retenha muita umidade. Senão vocês, com o tempo, vocês vão ver as suas folhas amarelarem e apodrecerem, secarem, porque as raízes estão apodrecendo. Eu dei liberdade total para essa planta aqui, colocando toquinhos, ela tem liberdade para correr as raízes para onde ela quiser, soltar, espigar para fora, para onde ela quiser, que é o que essa planta gosta. E já dizendo que é uma planta de raiz fina, é um oncídio, ok? Deu para vocês entenderem sobre o oncídio. Tanto o twinkle como qualquer outro tipo de planta com raiz fina, mantenham elas o mais livre possível. Aqui elas estão livres porque eu fui intercalando os toquinhos, mas ficaram várias brechas onde ela vai poder respirar, jogar suas raízes sossegadas sem ficar sufocada como estava nessa maçaroca aqui e com esta bolota de esfagno no pezinho. Reparem sempre, ó, é um oncídio. Isso aqui, maioria das vezes, é feito na maioria das plantas que são vendidas em garden. Principalmente Phalaenopsis. Phalaenopsis, eles usam um tucho, ou eles usam um tucho de esfagno debaixo da planta, ou eles usam um plug. Aquilo é o que leva a sua planta a ela ficar bonita durante um mês, depois ela começa a definhar. Por quê? Aquilo está apodrecendo o rizoma por baixo. Tá bom? Então é isto. Espero que ajude vocês. Eu adquiri essa planta e falei, vou fazer um plantio, já vou dar umas orientações legais para o pessoal cultivar essa plantinha, que é muito simples. Nada de colocar essa planta no sol pleno, hein, gente? Que senão elas começam a queimar muita folha. Luminosidade entre 60% a 70%, nem 50%. 50% ela começa a queimar a ponta das folhas. Tá? Assim, ó, onde eu tô aqui tá ótimo. Tá bom? Para que não fique. Ela gosta de calor, mas nada de sol em cima dela não. Senão ela começa a queimar as pontinhas das folhas ou até mesmo o meio. Tá bem? Adubação normal para essa planta. Coloca um pouquinho de adubo depois ao redor dela. Nada em cima da planta. Quem adubar com foliar, adubem as raízes. E toca o barco, que ela vai bem pra caramba. E ela dá umas hastezinhas muito bonitinhas, com as florzinhas pequenininhas. Tem diversas cores, né? Tem beijinho, tem creme, tem vermelho, tem amarelo. Inventaram isso aqui de tudo quanto é jeito, mas é muito bonitinho. Tá bom? Então é isso, gente. Não esqueça, antes de sair, deixar um likezinho lá, ajudar o canal, quem for novo, se inscrevendo. Deixa um comentário, por favor, que isso ajuda bastante o canal a ser um pouquinho mais divulgado pelo YouTube. Porque as pessoas interagem, quer dizer, elas assistem e ainda interagem com nós que fazemos os vídeos, né? Então eu fico muito grato. E eu tô querendo criar uma nova playlist aí, onde eu vou
digamos assim, colocar sugestões. Digamos assim, se... Aí o Wilson fala sobre o Twinkle, aí foi vamos dizer assim, vamos supor o nome, o Ayrton, a Dona Maria que me sugeriu. Vai ficar no lembrete do vídeo, no título do vídeo, sugestão dada por Ayrton, falar sobre Twinkle, falar sobre intermédia, entendeu? Para que as pessoas saibam que essas pessoas estão ajudando o canal, dando sugestões e se autoajudando, assistindo aos vídeos e tendo mais noção de como se cultiva aquela planta, porque muitas vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de milhares. Tá bom? Então, eu estou pensando em criar essa playlist, peço até vocês que deixem nos comentários se vai ser uma boa, criar a playlist sugestões de cultivo. Aí eu vou, ou dúvidas, né? Pode ser não só de cultivo, como de dúvidas. Sobre qualquer tipo de sugestão. Pode ser de adubação, de substrato, de toquinho, de cachepô, como faz. Todos levarão o título com o nome da pessoa que me passou essa sugestão. Uma para agradecer a pessoa e outra para mostrar que não precisa ter medo, nem vergonha de terem dúvidas, porque dúvidas a gente tem sobre tudo na vida, né? Então eu quero ajudar dessa maneira, tá bom? Então é uma coisa que eu estava meio elaborando na minha cabeça e eu agora vou pedir a opinião de cada um de vocês. Espero que nos comentários vocês sugeram: olha, isso é uma boa. Não gostei não, isso vai ser chato. Não, porque eu não vou vir aqui falar sobre receita de bolo. Se a pessoa, faz de conta, eu tenho um vídeo lá sobre braçávolas. Se a braçávula ainda não ficou bem claro, a pessoa, Wilson, ainda tenho dúvidas sobre braçávula. Eu vou falar assim, sugestão dada pelo senhor Ayrton, vou novamente no Ayrton, sobre braçávula. Não, pode ser até um vídeo meio repetitivo, mas eu vou tentar me aprofundar mais na explicação para que a pessoa não tenha mais dúvidas e tenha sucesso no seu cultivo. Tá bom, gente? Antes de sair, deixa um comentário, deixa um like, se inscrevam no canal, ajude esse amigo aqui a bater a meta de 1000 e passarmos de 1000. Muito, 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 muito. Se eu tenho essa fé e tenho essa esperança, e eu sei que eu vou conseguir. Que eu confio no que eu passo aqui, as minhas orientações, e eu não fico aqui com muito mimimi, dizendo faça isso, faça aquilo outro. Até isso eu vou parar de comentar, porque eu já falei tanto. Quem prestar atenção vai ter um pouquinho mais de visão sobre tudo que muito sorriso, muita gracinha, muita piadinha acaba mudando o foco do assunto. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e vamos em frente. Espero que não tenha ficado dúvida. E caso tenha ficado, deixa nos comentários que eu volto aqui e vou falar um pouquinho mais sobre Twinkle. 60 a 70% de luminosidade, gosta de iluminação, gosta de luminosidade. Raízes mais soltas, pode até se manter um pouquinho de umidade. Vamos dizer que você vai plantar um toquinho, vem cá, toquinho, esse aqui, vai. Vamos dizer que eu fosse plantar aqui, ó. Eu plantaria ele aqui nessa forquilha e colocaria o substrato, o esfagno aqui abaixo, aqui, ó, com as raízes já aqui próximas ao esfagno. Na pontinha das raízes eu colocaria esfagno. Não colocaria esfagno aqui e jogaria a planta em cima. Isso jamais, porque senão eu estaria repetindo o mesmo processo desse tucho que mata as plantas nos vasos, que são o plug e essa bolota de esfagno. Tá bom? Esse é o meu sistema de cultivo, é o meu sistema de ver as coisas que eu tento passar para vocês, para que vocês também reflitam sobre tudo que eu falo, para ver se tem fundamento. Tá ok? Fiquem em paz, um beijo no coração e até uma próxima, gente. Depois eu vou falar, acho que eu vou falar aqui e vou mostrar para vocês essa coisa linda aqui, sobre as nossas guariantes. Essa daqui é a guatemalense, abriu 3 cachos e eu vou falar depois sobre ela. E se for aprovado a playlist sobre sugestões, eu já irei fazer uma sobre as adrolélias e depois uma sobre as varnelis, que um amigo falou: Wilson, fala um pouco sobre as varnelis. A varnelli é um bom exemplo para mostrar para vocês como raiz de planta não vem
tão rápido assim, tá bom? Mas eu vou falar isso depois. Às vezes não vou falar depois. Eu vou explicar na hora que eu estiver falando sobre Varnelli. Tá ok? Catleia Varnelli. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, gente.